A igreja de Esmirna ficava na cidade de Esmirna, que hoje é conhecida como Izmir, na Turquia. A cidade era um importante centro comercial e cultural da época e era também um lugar onde os cristãos eram muito perseguidos. Esmirna, a cidade da mirra, que exala seu aroma mesmo sob pressão. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel, mas também era uma igreja perseguida. No meio dessa perseguição, os cristãos de Esmirna precisavam de sabedoria para discernir a verdade da heresia. A carta a Esmirna se relaciona com um dos 7 Espíritos de Deus, mas precisamente com o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria ajuda os cristãos a entender a verdade da palavra de Deus e a discernir entre o que é correto e o que é errado. Da mesma forma, a carta a Esmirna se relaciona com a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio também é um lembrete da importância da sabedoria. Na parábola, Jesus diz que o trigo e o joio são plantados juntos e que eles só serão separados no dia do juízo. Os cristãos de Esmirna precisavam da sabedoria do Espírito de Deus para discernir entre o trigo e o joio, ou seja, entre a verdade e a heresia. A sabedoria do Espírito de Deus é essencial para os cristãos de hoje, que também vivem em um mundo onde a verdade e a mentira são misturadas. A igreja de Esmirna foi fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo durante sua 3ª viagem missionária, entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo. A Bíblia não fala explicitamente sobre isso, mas é bem provável que tenha acontecido, já que Paulo pregou o evangelho por toda a Ásia, inclusive em Esmirna. Atos capítulo 19, verso 10 diz: "Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor." A tradição cristã sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi o primeiro bispo da igreja de Esmirna. Ele foi um cristão fiel e temente a Deus, e seu testemunho é semelhante ao da igreja de Esmirna, descrita na carta do Apocalipse. Policarpo foi martirizado em 155 depois de Cristo por se recusar a reconhecer César como uma divindade. Os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser libertado, mas Policarpo disse que não poderia blasfemar contra seu rei e salvador. Policarpo respondeu: "Durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar meu rei e salvador?" O procônsul romano ameaçou Policarpo de ser jogado às feras ou queimado na fogueira, mas ele respondeu: "Ameaça-me com o fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue, mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando? Faça logo a sua vontade." Policarpo foi queimado na fogueira, mas seu testemunho continuou a inspirar os cristãos por séculos. Ele é um exemplo de fidelidade a Cristo, mesmo em meio à perseguição. Devido às dificuldades enfrentadas pela igreja, o Senhor Jesus faz um elogio no capítulo 2, verso 9, de Apocalipse, dizendo: "Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás." A igreja de Esmirna é um exemplo de fidelidade em meio à perseguição. A carta a Esmirna é uma mensagem de encorajamento para os cristãos de hoje que estão enfrentando desafios. A carta também é uma promessa de que os cristãos que perseverarem na fé em Jesus Cristo serão salvos. É interessante notar que a perseguição sofrida pelos cristãos de Esmirna também foi uma oportunidade de Deus demonstrar seu amor e cuidado por eles. Em meio às provações, os cristãos de Esmirna tiveram a oportunidade de demonstrar sua fidelidade a Deus. Eles escolheram perseverar na fé, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Esmirna era uma cidade romana e a sua população era muito leal ao imperador. Por isso, os cristãos que se convertiam a Cristo muitas vezes enfrentavam perseguição.
Eles eram despedidos de seus empregos porque se recusavam a reconhecer César como um deus. Os cristãos de Esmirna eram chamados de pobres, mas eles eram ricos na fé. Eles sabiam que a verdadeira riqueza está em Cristo e não em bens materiais. A perseguição era uma provação difícil para os cristãos de Esmirna, mas eles perseveraram na fé e isso os tornou mais fortes. Através da perseguição, Deus aperfeiçoou a fé dos cristãos de Esmirna. Ele os ensinou a confiar nele e a depender dele, mesmo nos momentos mais difíceis. A carta a Esmirna termina com uma promessa de Jesus: quem vencer não será ferido pela segunda morte. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Isso significa que os cristãos que perseverarem na fé em Jesus Cristo serão salvos da morte eterna. Se você está sendo perseguido por causa de sua fé e enfrentando grandes desafios e batalhas espirituais, não desista. Jesus está com você. Persevere em oração e Ele te ajudará.